E nesse dia tão especial, né, de podcast, recebendo mulheres maravilhosas e inspiradoras, eu trouxe a Camila para a gente fechar com chave de ouro. Ela é nossa advogada parceira da Uchoas. Ela, assim, trouxe inovações, ela trouxe referências de planejamentos que vem transformando a vida das famílias. Cá, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Cris. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Muito obrigada. E aí eu queria hoje, inclusive, falar sobre isso, porque como eu te disse, né, nós passamos hoje por um cenário de, falando da medicina, da saúde, né, da mulher, dos empresários, nós falamos sobre a espiritualidade, o quanto isso impacta, né, no mercado de trabalho, nas empresas. Nós falamos sobre as finanças, que não tem como fugir. E agora você, por quê? As famílias precisam dessa segurança. E na hora que eu pensei, eu falei, o que as pessoas procuram? O que elas buscam? Estabilidade familiar. O que elas buscam? Deixar um legado. Esse legado precisa estar estruturado. E aí eu lembro de todas as vezes que a gente faz os nossos planejamentos sucessório, nosso planejamento familiar. Conta um pouquinho para nós da sua história, da sua carreira e dessa parte da sucessão. Bom, Cris, como você sabe, eu sou advogada, eu trabalho há bastante tempo com suporte para empresários. E dentro disso, o que a gente observa? O empresário, ele gera valor para a família. Ele, ao longo da vida, ele vai acumular o patrimônio, eh, ele vai fazer crescer aquele patrimônio familiar. Mas a gente dificilmente pensa no fim da vida. É algo triste que a gente quer fingir que não vai Se acontecer. a gente puder não pensar, se a gente puder viver, fingir que isso não vai acontecer, é ótimo, né? Mas Nós falando, né? Os empresários vivem sem pensar no amanhã. sim, porque você tá no seu dia a dia matando um leão por dia. Verdade. E você não quer pensar nesse fim, mas o que a gente tem visto de forma mais recente são as pessoas procurando pelo planejamento, porque começam a ver muitas vezes, o amigo, que também era empresário, que faleceu de repente, e a família ficou totalmente perdida, Desamparada, né? desamparada. Tem um E nome não é bonito pra isso, né? Conta. O que é o famoso que dá o nome disso? Qual que é o nome? holding. Holding. Agora tá famoso, gente. Todo mundo quer. Ah, eu quero uma holding. Então hoje nós vamos descobrir o que é uma holding. Exatamente. Hoje em dia a gente tem falado muito em holding. Então, os empresários acabam procurando pelo escritório, pela contabilidade, para perguntar o que é isso? Porque eu vi que meu amigo faleceu e a família ficou desamparada, a família ficou perdida, não porque não tivesse condições de arcar com as custas de um inventário, mas porque não sabia onde estava o patrimônio, Estruturação, né? porque não sabia onde estava a disponibilidade financeira, ou os valores ficaram bloqueados em uma conta, não conseguiram mexer nessa conta durante algum tempo. Então, o que é o planejamento? O que é a holding? A gente imagina que coisa ótima se você puder planejar como vai ser para sua família depois que você se for. Você que é o arrimo de família. Você deixar isso estabilizado, né? Deixar isso certo. Claro. Exatamente. O trabalho, Eu acho que até pra quem tá indo embora, ele fica mais em paz, ok? A passagem dele vai. você vai em paz, com certeza. Eu iria, porque eu tenho 2 filhos, eu gostaria de deixar isso bem explícito, bem claro, para que eles não tivessem. Ainda mais eu, por exemplo, as pessoas, é uma estruturação, né? A pessoa faz lá marcas e patentes. Você patenteia uma marca dizendo que ela é sua vitalícia. Mas e depois, esse direito de uso? Ele pode ser sua sucessão para os seus filhos, é o que eu penso do meu caso. O Show Soluções, ela vai continuar a vida dela até quando eu for embora. E os meus filhos vão ter o direito de usufruir dessa marca que eu tanto invisto, né? Sim.
E então é importante que eles saibam que ela existe, como eles vão fazer para acessar essa marca, como eles vão fazer para acessar esse patrimônio. E é até bem melhor se a gente puder fazer isso com um custo menor para os herdeiros. A holding, ela se torna, vocês amarram no contrato, né? Colocam todos esses combinados, né? Tudo para deixar amenizado e transformam, nós contadores transformamos no CNPJ. Por isso que muitos empresários, eles procuram através do contador um advogado que faça, que seja de confiança, porque isso é algo que trabalha junto, a contabilidade e o advogado. Neste caso, não tem como fugir. Porque viram um CNPJ, aqueles bens se tornam. Você pode falar mais um pouquinho sobre isso? Posso, claro. Aqueles bens vão para uma pessoa jurídica. Mas antes de fazer esse passo, o que a gente precisa entender com a pessoa que está planejando a sua sucessão, o que ela tem, o que ela pretende. Ela pretende vender algum bem em vida, transferir para a próxima geração? E daí, junto com a contabilidade, a gente consegue dar a destinação correta em vida. Planejar essa transferência. Porque evitando que isso tudo seja feito de forma abrupta pela morte. Inclusive, teve até a parte do imposto que todo mundo queria correr aí, né? Era o que pesava para a pessoa fazer essa decisão, tomar essa decisão. Tem agora... Tem discussões que eles não cobram mais até ITCMD, é isso? Existe a possibilidade de se buscar judicialmente a isenção desse ITCMD. Isso é muito importante, porque era o que as pessoas ficavam ainda receosas de pagarem antes de morrer, né? É como se eu estivesse pagando o imposto já quando eu for morrer. Mas imagina, se eu faleço hoje, eu vou pagar o imposto. Quer dizer, na verdade, a minha família vai pagar o imposto para acessar. E a gente vive num cenário que não é tão estável. Esse imposto, hoje, ele pode chegar a 8%, mas existem projetos que podem aumentar até 40%. Que é o ITCMD? Sim. Existe isso, uma discussão sobre isso. Mas aí, vamos voltar na holding. Existe 2 modelos de holding, mais de um modelo de holding. O que as pessoas mais procuram? O que as pessoas mais procuram é essa organização patrimonial. Quando a gente fala em holding, a gente pode estar falando de uma holding empresarial ou uma holding patrimonial. Tá. E o que difere? A holding empresarial, ela é feita para administrar empresas que geram renda, que geram o lucro. Tá. Então, é uma empresa formada para receber os dividendos das demais. Para gerir aquele patrimônio produtivo. Tá. E a holding patrimonial, ela é uma holding formada para administrar e organizar patrimônio. Então, quando a gente fala de planejamento da sucessão, o que a gente mais pensa é na holding patrimonial. Porque as famílias já estão em busca dessa segurança, né? E até eu falo, não é só na parte da morte, né? Eles estão prevendo, vamos supor, um casamento, né? Um mau casamento. Sim. E se meu filho se relaciona com alguém e a gente perde o controle desse patrimônio, que tanto a gente, né, lutou para conquistar. Tem isso também, né, Oká? Sim. E você consegue prever a manutenção transfere o patrimônio, mas mantém o poder decisório com aquele planejador, com o titular daquele patrimônio. E agora tem uma pergunta que não quer me calar. Faz diferença um contador que entenda? Sim, faz toda a diferença. não puxando sardinha, já puxando para o show? Faz toda a diferença. Porque aqui em São José, eu converso com alguns contadores e a maioria que eu converso não administram holding, né? Não sabem como funciona, porque uma holding, ela tem obrigações diferentes. Sim. Mas a questão da tributação vale muito a pena, porque hoje o que a pessoa tributa 27,5% de um recebimento de aluguel,
Na holding, ela vai aí 13%, mais ou menos. Pode chegar a uma tributação de até, em média, de 13% a 15%. 15%. Então, assim, é muito mais vantajoso, eu sempre indico. Mas é difícil quem tem acesso ainda, né? Assim, não são todos que têm acesso, não são todos advogados que estão, que conhecem. Acho que era mais de São Paulo, agora que tá chegando no interior, né? Como alguns burburinhos. Tá sendo muito falado, tá sendo amplamente divulgado, principalmente depois da pandemia, as pessoas estão pensando mais nesse momento. Planejando, né? Sim. Então me fala quanto que é importante, né, uma contabilidade com conhecimento, estar como parceiro de vocês, né? Dentro da vida da empresa, é a contabilidade que vai fazer a correta alocação desse patrimônio no balanço dessa empresa e evitar que o tributo pago seja superior até ao que ela recolhia como pessoa física, em alguns casos. Então, é a contabilidade que vai ter que identificar qual é o planejamento. Eu pretendo vender esse imóvel em alguns anos ou não? Ele vai continuar diagnosticar, por isso que eu falei que é um médico das empresas, né? Sim, e você vai fazer a correta identificação, a correta alocação, porque senão, se a contabilidade não souber lidar com esse dia a dia, não souber entender o momento do cliente, não vale a pena. Porque daí não vai sair do lugar, né? Ele só vai abrir um CNPJ, mais um CNPJ. Eu sempre falo isso. Falo, você quer um CNPJ que resolva a sua vida ou mais um? Eu não sou a contadora que emite CNPJ. Eu sou a contadora que cuida de uma empresa como uma saúde, né? Para construir algo, para plantar algo. Então, isso eu vejo total diferença. Por isso que quando eu sugiro, eu falo, não, vamos analisar, vamos estudar o caso antes que a gente constitua qualquer coisa. É entender a vida daquela empresa, né? Porque tem pessoas atrás. Eu falo, por que a saúde? Existem pessoas atrás que dependem disso. Então, quando eu tenho uma má administração contábil, impacta totalmente, né, no desenvolvimento da empresa. O Kai, me conta um pouquinho o que você tem vivido, né, no mundo empresarial, como mulher empresária também, porque você não é só ajuda os empresários, você Me conta um pouquinho aí do que você tem vivido. Bom, é um desafio grande, mas eu sou mãe, eu tenho um menino de 9 anos, então já viu, demanda tempo, futebol. Então, a gente tem que aprender sobre futebol, o que está acontecendo no mundo do futebol e, ao mesmo tempo, cuidar da nossa área profissional. Então, eu sou casada, eu tenho um marido e tenho um escritório que me demanda bastante. E na parte de gestão, como que você se identifica na gestão da empresa, né? Porque daí muda o cenário, você sai de advogada para ser a empresária. Sim. Então, a parte de gestão é uma coisa até curiosa que eu vejo hoje, que a gente, quando faz uma faculdade de Direito, a gente não se prepara para gerir nada. A gente se prepara... É o mal dos médicos, dos psicólogos, todos que passaram por aqui falaram isso, hein? A gente se prepara para cuidar de lei, a gente se prepara para cuidar das pessoas, para entender o problema e dar uma solução jurídica. Mas e o nosso negócio? A gente tem que, depois de muito tempo, eu tive que começar a perceber, cair a minha ficha e correr atrás do prejuízo. Porque quando eu percebi que eu não entendia nada de gestão e que eu precisava fazer o meu escritório crescer e eu não sabia como administrar, eu já tinha 10 anos de formada. É bastante coisa, né, cara? E aí a gente se vê meio que perdida, né, no cenário, né? Uhum. Porque quando você tem na veia, eu falo isso, eu nasci com a veia empreendedora, assim, eu sempre tive, né? Então é muito... E mesmo assim eu preciso de várias pessoas me ajudando, eu não sou expert no jurídico. Eu imagino que para você conciliar no que você é muito boa, naquilo que precisa, que é gerir para o negócio crescer, seja aí um desgastante de início, né? Super. E eu cresci numa família de empresários. Jura? Então você tinha essa veia. Minha mãe
foi empresária na área de gráfica quando eu era criança. Meu pai sempre trabalhou, também sempre teve a empresa dele na área de construção civil. E eu via um pouquinho daquilo e tal, e de repente chegou um momento na minha vida que eu falei, eu preciso aprender a fazer aquilo. Eu achava que eu era só um escritório, que eu era só uma advogada, mas não, hoje eu tenho um ecossistema todo que depende de mim. Uma estrutura. Uma estrutura, e se eu não conseguir gerir, eu não vou pagar o salário da minha funcionária, do outro funcionário, do prestador, do terceirizado, como é que eu vou dar conta disso? Então eu tive que correr atrás. Graças a Deus, sempre tive pessoas muito iluminadas no meu caminho que me ajudaram muito a entender esse momento e a superar essa fase. Fui fazer curso da parte financeira, gestão, treinamento de vendas. Porque tem que ser vendedor, porque não tem vendedor. Ou se a gente não souber vender, acabou, né? Então, e assim a gente vai aprendendo tudo que a gente não aprende na faculdade. É verdade. E uma mensagem que você deixa para as mulheres, para elas não desistirem, para os empresários em geral? Deixa uma mensagem para nós. Façam holding. Façam uma holding. Façam uma holding. Eu já quero ter um planejamento. Porque, assim, é descansar em paz, né? Tudo que nós conversamos hoje, ele resume em planeja até a sua morte, porque ainda está a tempo. Estruture para que você, né, tenha descanso em paz e deixe realmente um legado seguro. Exatamente, Cris. Agora você pode deixar a sua mensagem. Bom, queria dizer que não deixem de produzir e planejar. A gente não quer pensar tão à frente no momento da morte, mas se a gente puder planejar esse momento, deixar os nossos filhos, as nossas pessoas queridas, seguras e organizadas, para que esse luto seja mais leve, o planejamento sucessório, a holding, podem ajudar nisso. Muito bom. Contratem a Zambroni e a Uchoas, que eles vão estar seguros. Muito obrigada, Cá. Muito obrigada. Que tarde maravilhosa. Eu sou muito abençoada por ter você na minha vida. Eu falo que os melhores se encontram, as energias vão dando um jeito de se encaixar, o universo vai trazendo as melhores pessoas. Obrigada por tudo. Eu também sou muito feliz e muito grata por ter você acompanhando a minha empresa e me acompanhando nessa caminhada na vida. Estamos evoluindo muito juntos. Obrigada por tudo.